Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 10. A partir do versículo 23. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 23. Diz assim a palavra de Deus: Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Até aqui. Eu quero meditar com vocês sobre os perigos do materialismo ou do amor às coisas materiais. Quando o assunto é dinheiro, nós precisamos tomar cuidado, porque há dois extremos. O primeiro deles é o ascetismo. E o ascetismo, muitas vezes, transforma a pobreza em virtude. E ser espiritual é ser pobre. Mas isso não tem fundamentação bíblica. A Bíblia diz que Deus faz o pobre e faz o rico. Deus quer que o seu povo seja um povo próspero. E riqueza é bênção de Deus. Não há pecado em ser rico. Tá certo? O grande problema é quando você deposita a sua confiança nas riquezas. É quando a riqueza e o dinheiro e os bens materiais passam a ser ídolos na sua vida. O materialismo é uma teoria que diz que o único valor ou objetivo da vida reside no bem-estar material ou na promoção do progresso material. O materialismo hoje, ele domina a economia do mundo. Porque prosperidade e felicidade significa bens materiais. Essa teoria, ela é tão perigosa como a teoria do ascetismo. O materialismo afirma que tudo é matéria. O materialismo nega a existência de Deus, nega a distinção de corpo e alma e nega a imortalidade da alma, a vida após a morte. E a Bíblia revela e prova que todas as misérias que acontecem no mundo procedem do materialismo. Porque desde a queda, desde o pecado original, os homens escolheram seguir os seus próprios desejos do que fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz, Jesus: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. E o que é a avareza? A avareza é a expressão do materialismo. A avareza é o desejo insaciável pelo dinheiro e pelos bens materiais. E como diz Provérbios, o desejo de ser, de ter,
Nunca se satisfaz. E a Bíblia diz claramente que a avareza, ela é idolatria. A idolatria. E a idolatria é adorar e servir qualquer coisa diferente de Deus. Por isso que lá em Mateus capítulo 6, Jesus identifica os bens materiais, as riquezas, como Mamon, um Deus. Um Deus. Quem assistiu aqui o filme O Advogado do Diabo? Se não assistiu, assista hoje à tarde. Preste atenção, irmãos, porque quem está por trás da idolatria, a palavra de Deus diz, Paulo confirma lá, que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Então, por trás do materialismo, por trás da avareza, que são expressões de idolatria, existe o ídolo. E esses ídolos são dominados por demônios. No livro Bens, Tesouro e Eternidade, que foi publicado pela nossa editora, o Randy Alcorn, ele revela 10 perigos à luz da palavra de Deus que o materialismo pode trazer para a vida de uma pessoa. Primeiro, o materialismo impede ou destrói a nossa vida espiritual. Onde reina o materialismo, não reina a espiritualidade. Jesus diz que ninguém pode servir a dois senhores simultaneamente. Ou você adora a Deus, ou você adora as riquezas. Segundo, o materialismo nos cega para as maldições da riqueza. A pior maldição é a nossa condenação eterna. E eu vou entrar no detalhe do texto. Por isso que Jesus Cristo está falando que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Jesus está dizendo aqui que rico não pode ser salvo. Não é isso que ele está dizendo. Ele está aplicando isso à vida do jovem rico, que por amor ao dinheiro, por amor às coisas materiais, não existe espaço na vida dele para Deus. O materialismo nos traz infelicidade e ansiedade. O materialismo, em quarto lugar, termina em futilidade e inutilidade. Está lá Salomão em Eclesiastes, tudo é vaidade. O materialismo, em quinto lugar, obscurece muitas das melhores coisas da vida que são gratuitas, incluindo o presente da salvação. O materialismo, em sexto lugar, aumenta a nossa independência, a nossa autossuficiência, que são mortais para a fé. Mortais. Eu quero pegar um exemplo, por favor, porque isso se aplica a crente também, Deuteronômio, capítulo 8. Vamos dar um pulinho lá, no Antigo Testamento. Deuteronômio, capítulo 8. A partir do versículo 11, cuidado, irmãos. Deuteronômio capítulo 8, a partir do verso 11, diz: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres fartos, depois de haveres edificado boas casas e morado delas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens. Versículo 14, o que é que diz? Se eleve
o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair da água pedreira, que no deserto sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar, e afinal fazer-te bem. Versículo 17, o que é que diz? 17, 18. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então, o materialismo, irmãos, pode criar em nós esse espírito de autossuficiência, de achar que fomos nós, que somos nós. O materialismo, segundo a Bíblia, leva ao orgulho e ao elitismo. Veja lá no Salmo 49, versos 5 e 6, o que a Bíblia diz. Vamos ler juntos? Porque hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me saltei a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza, o quê? Se gloriam. Então, é interessante, porque o sujeito começa a dizer, essa igreja de Pinheiros não é mais para mim não tem o meu nível. As pessoas começam a ser tomadas por uma soberba tão grande, uma vaidade, um elitismo. O materialismo promove, em 8º lugar, injustiça e exploração, está lá em Tiago 5, de 1 a 6. O materialismo promove a imoralidade e a deterioração da família, porque sexo, poder e dinheiro caminham juntos. E onde há o materialismo, onde há abundância de riqueza e a idolatria da riqueza, outros pecados, eles se expressam através disso. Mas o materialismo também distrai-nos do nosso propósito central da vida. A vida, meus amados irmãos, não consiste apenas ou somente em ganhar dinheiro, em ajuntar bens materiais. Mas Jesus está nos advertindo no texto que nós lemos aqui, Marcos, capítulo 10, versículo 23, que o maior perigo que o materialismo traz para nós é quanto à nossa salvação eterna. Eterna. Vira a página aí um pouquinho, se você observar, no versículo 17, Jesus estava a caminho e correu um homem ao seu encontro, no versículo 17, ajoelhando-se, perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Veja que esse rapaz, ele era um rapaz riquíssimo, era um rapaz jovem, era um rapaz de posição social, mas ele, apesar de tudo que ele era e que ele tinha, havia um vazio no seu coração. Ele queria a vida eterna. Jesus então faz uma avaliação, e lá no versículo 1 Jesus diz para ele, Jesus olha para ele, Jesus o ama, e Jesus diz uma coisa para ele: só uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me.
Aparentemente você pode entender que Jesus está dizendo aqui que a salvação é pelas obras, a salvação é pelo ascetismo, pelo abrir mão dos bens materiais. Não é isso que Jesus está ensinando. O que Jesus está ensinando aqui é justamente que aquele rapaz, ele amava mais as riquezas do que tudo. Aquele rapaz era um jovem materialista. Por isso, que no versículo 22, lê comigo aí Marcos 10, 22, o que é que diz? Ele, porém, retirou-se triste, porque era dono. Primeira coisa, é a primeira vez que eu vejo alguém triste porque tem dono de muitas propriedades. Eu já vi muito pobre triste, mas o que é interessante aqui é que Jesus, ao confrontar o seu materialismo, a sua idolatria, a sua avareza, ele se contraria. Ele sai contrariado com essa palavra, porque a palavra confronta justamente aquilo que era o ídolo da sua vida, era o Deus da sua vida, que era o dinheiro. E ele não estava disposto a abrir mão das riquezas para ter Deus, para seguir a Jesus. Meus amados irmãos, por isso que Jesus então, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E eu quero tirar aqui, nesse texto, 3 lições bem simples para nós. A primeira delas é que a salvação para todos os homens, seja rico ou seja pobre, é algo que impossível. Veja lá em Marcos capítulo 10, no versículo 26, eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, diz assim: para os homens não é para os ricos, é para os homens. Lá quando a igreja era lá no Largo de Pinheiros, tinha um sujeito que carregava uma carroça lá. Ele era muito amigo, entrava lá, tomava, me conhecia como pastor, mas ele tinha uma placa na carrocinha dele: não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Eu disse: ô meu irmão, o que você tem para amar? Ele diz: a carroça. Então o sujeito, ele pode amar as coisas materiais tanto na favela quanto num palácio. A questão da idolatria não quer dizer somente que é para os ricos. O materialismo, a incredulidade, o adorar as coisas materiais está presente no coração humano. E só há salvação de pessoas ricas ou pobres se houver uma ação soberana da graça de Deus. A Bíblia diz claramente: pela graça sois salvos. E é muito interessante, porque no versículo 27, Jesus diz: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Jesus Cristo, ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. A salvação vem do Senhor. A obra da salvação é um presente da graça de Deus, tanto para ricos quanto para pobres. Então, a primeira lição que esse texto nos ensina e que Jesus quer nos ensinar é que a salvação é um ato exclusivo de Deus. Somos salvos pela graça, mediante a fé, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, a salvação, ela é muito mais difícil para o materialista ou para aqueles que confiam nas riquezas. É por isso que Jesus está dizendo: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Jesus não está dizendo que ele não salva ricos. Jesus não está condenando aqui as riquezas, pelo contrário, é ele que quer
que nós prosperemos em todas as áreas da nossa vida. Servos de Deus no passado, no presente, são pessoas abençoadas por Deus. Mas a grande questão é quando você deposita, está lá em 1 Timóteo capítulo 6, a sua fé, a sua confiança, a sua segurança nas riquezas. Queria que você fosse, por favor, lá em Lucas, no capítulo 14. É muito interessante a gente entender, meus amados irmãos, o perigo que a gente corre de confiar nas riquezas. E o Senhor vai nos chamar a atenção sobre o perigo de depositarmos a nossa confiança nas riquezas. Lucas sumiu aqui da minha Bíblia. Não é. Jesus vai nos ensinar sobre o guardar de toda avareza. E ele vai contar justamente a parábola do rico insensato. E ele vai nos mostrar aqui, Lucas capítulo 12. No versículo 15, então, lhes recomendou: tende cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então ele conta uma parábola de um homem que prosperou, tinha um campo, produziu com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse isso: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruirei e maiores, ele recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, como, bebe e regala-te. Primeiro, aqui há vários equívocos que o materialismo traz. Veja quantas vezes ele usa a expressão meu, o meu produto, os meus bens. E a Bíblia nos ensina que nós não somos donos de nada, nós somos apenas mordomos. Nu nós nascemos, nus nós seremos enterrados. Nós não somos absolutamente donos de nada, nós somos mordomos das coisas de Deus. Ele vai colocar aqui também algo que é perigosíssimo, que ele vai dizer para a sua alma: tens em depósito muitos bens, descansa, come, bebe, regala-te. Ele está achando que a alma humana, que o coração humano se satisfaz com coisas materiais. Deus colocou a eternidade no coração do homem, e somente aquilo que é eterno pode satisfazer a alma humana. Você pode ter dinheiro que você puder, você pode ter a riqueza que você tiver, o dinheiro não satisfaz a necessidade profunda da alma. Só Jesus, só Deus pode preencher o vazio do seu coração. Mas pior, ele esquece. E no versículo 20, Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Então, irmãos, a salvação é muito mais difícil para aquela pessoa que confia nas riquezas, que não está disposto a abrir mão das riquezas, dos bens materiais, para ter Deus como seu Deus. Mas por fim, terceira lição que eu quero tirar desse texto aqui. Primeiro, a salvação para todos os homens é algo impossível. A salvação é muito mais difícil para os materialistas. Mas em terceiro lugar, os ricos são salvos quando abandonam o materialismo e se rendem a Deus. Dá um pulinho lá em Lucas capítulo 19, por favor. Jesus vai a Jericó, vai à casa de Zaqueu,
E lá em Lucas 19, versículo 2, diz assim: eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Ele era o chefe dos cobradores de impostos. E ele era um homem muito rico. Como ele era cobrador de impostos, ele era odiado pelos judeus. E para quem não gosta de pagar imposto. Jesus vai à casa daquele homem. E todos murmuravam, condenando a Jesus. Mas Jesus vai ali para salvar aquele rico. Lucas 19, versículo 8, lê comigo. 19, 8, o que diz? Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, veja que ele chama Jesus de Senhor. E ele diz assim: eu resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Se em alguma coisa tenho defraudado, restituo 4 vezes mais. O que Jesus diz? Versículo 9. Hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Abraão é rico, é um filho rico aqui de Abraão. Porque ele está nesse momento abrindo mão do seu amor, do seu materialismo, da sua idolatria, da sua avareza, para ter Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Isso é muito importante a gente entender, meus amados irmãos. Lá em Atos, capítulo 19, Atos 19, quando houve um avivamento na cidade de Éfeso, Paulo acabou com as lojas de idolatria. E eu queria que você lesse Atos 19, versos 18 e 19. O que diz lá? Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Tocaram fogo em tudo aquilo que representava a idolatria. E isso significa o quê? Muito dinheiro. Eles estavam abrindo mão dos seus negócios. É como se aquele sujeito que mora em Aparecida e que vende imagens e esculturas ali, e bugigangas que alimentam a idolatria. Esses homens fecham os seus negócios e tocam fogo daqueles produtos, porque eles estão abrindo mão daquilo que era lucro, daquilo que era dinheiro, daquilo que era bem material, porque eles agora creram em Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. A nossa igreja, irmãos, tem uma filosofia, e essa filosofia está baseada nesse livreto que nós escrevemos em 2020, no meio da pandemia. Generosidade, o segredo da plena felicidade. O que nós aprendemos é que, sendo aqui ricos ou pobres, classe média, não importa. Importa que você aprenda o princípio de Jesus Cristo, que mais bem-aventurado é dar do que receber. Você já tem tudo. Em Cristo você já foi abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Cristo se fez pobre, para que na sua pobreza nos enriquecesse. E nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Ele nós reinaremos. Com Ele nós herdaremos tudo que o Pai lhe entregou.
Então nós, em Cristo Jesus, somos o povo mais rico dessa terra. Amém? Tudo que eu e você, nós precisarmos nessa vida, Deus irá suprir cada uma das nossas necessidades. Aqueles que no nosso meio prosperam, que prosperem mais. E que vejam a sua prosperidade como bênção de Deus. E que use as riquezas materiais, tanto os ricos como classe média e pobre, que nós possamos usar isso para mostrar o amor de Deus, a generosidade de Deus, e que nós possamos ajuntar tesouros, onde? Nos céus. Amém? Então, não pode haver no nosso meio acepção de pessoas, discriminação de classe. Somos todos iguais perante Deus em Cristo Jesus. Tudo que temos pertence a Deus. Tudo que temos, materialmente falando, vai ficar aonde? Aqui. Aqui. Então, enquanto tivermos vida, vamos crescer em generosidade. Que você combata no seu coração todo dia essa avareza, esse desejo de ter para si. Mas que você trabalhe, sabendo que trabalho é bênção de Deus. Sabendo que Deus nos dá as coisas materiais também para o nosso aprazimento. E eu queria que você fosse lá em Timóteo capítulo 6, para combater qualquer tipo de conceito de ascetismo. Vamos ficar de pé e vamos ler 1 Timóteo capítulo 6, versos 17 e 19. 1 Timóteo capítulo 6, 17 a 19. Vamos juntos? Exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratique o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Amém? E vamos para cima. Nós somos ricos, nós somos o povo mais feliz e mais abençoado. E Cristo será visto em nós, através da nossa generosidade, do nosso amor. Amor não de palavras, mas de fato, de atitudes. Amém.